Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que... Olá, muito boa noite. Já é quinta-feira, já é dia 15 de agosto. Não sei você, mas não sei quem é que tá mais ansioso, se somos nós ou se são vocês aí em casa com a estreia do novo cenário. Eu sugiro que vocês comecem a contagem regressiva. Não sei, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui 15 dias. O importante agora é você ficar ligado no Atualidades Pampa, que nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as seguintes manchetes. O Exército Brasileiro regulamenta os calibres das armas permitidas no Brasil e coloca o cidadão em igualdade de condições com a bandidagem. Homens acusados de estupro de mulher desacordada na Baltazar de Oliveira Garcia viram réus. O endividamento das famílias brasileiras está, infelizmente, nas contas básicas. E se você procurava um namorado no Tinder, isso é coisa do passado. Agora virou a rede social do protesto em Hong Kong. Depois da Alemanha, a Noruega também cancela fundo da Amazônia e, inclusive, a possibilidade de embargos para o Brasil. Deputado brasileiro propõe reflorestar a Europa. É uma graça. Meu amigo diretor do Flamengo, Paulo Pelaipe, mandou agora notícia em primeira mão. Balotelli não vem mais. Infelizmente, explico durante o programa. E na calada da noite, acredite se quiser, eles votaram e aprovaram um projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade. Em compensação, o Estado liberou 37 milhões de reais para obras de pavimentação asfáltica em 8 municípios aqui do nosso estado. A notícia na íntegra você pode ter acesso através do Atualidades Pampa, do nosso jornal eletrônico, que você, se não tem ainda, pode baixar na plataforma da sua preferência, o aplicativo, e ter as informações sempre atualizadas. Pois foram meses de paralisação por falta de verbas, 8 municípios gaúchos agora terão a sua pavimentação asfáltica retomada. As cidades beneficiadas, só para lembrar, fazem parte do programa Acessos Municipais, que é gerenciado pelo DAER, e são elas Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Carlos Gomes, Sério, Muliterno, Sertão Santana, Ubiretama e Boqueirão do Leão. Financiamentos liberados pelo BNDES. Na íntegra você tem essa e outras informações no nosso www.osul.com.br. Chicão Tofani, vamos na tua em primeiríssima mão, não vamos deixar os outros descobrirem. É uma notícia muito triste para quem gosta do Flamengo. De repente aí não é. Todos os argumentos que o Flamengo foi para Monte Carlo, se reuniu com os dois empresário do Balotelli, com o Balotelli. Nos argumentos de dinheiro, o Balotelli foi taxativo. Isso eu recebo aqui, 600 mil euros mês, que era o que daria para o Flamengo por mês, diluído as luvas durante esses 30 meses. O argumento, o Rio é cidade maravilhosa, papapá, tudo isso não convence um cara que vai morar em Brecha, a 20 quilômetros de Milão, onde tem uma das noites mais sofisticadas do mundo, e a 3 horas das Ilhas Maldivas, andando de Lamborghini, indo para Nova York, Ibiza, a hora que quiser. Esse argumento, bem ao contrário, para ele acha que é qualidade de vida morar em Brecha, onde ele nasceu. Então, infelizmente, foi ruim para o Flamengo. Isso aí vai dar um down muito grande, dona Magda, porque o Rio todo viveu essa expectativa. Mário Balotelli estrearia contra o Internacional na semana que vem para a Libertadores da América. Mas a vida que segue... Mas ele está com tudo isso, Chicão? Desculpe perguntar. Tá, porque ele tem um futebol, joga bem pra caramba, joga bem, é jovem, relativamente jovem, 29 anos, tem um estilo físico que vai durar bastante e tem um marketing muito forte. Só andou se queimando em alguns clubes lá, por isso que a janela dos clubes grandes europeus não abriu para ele. Mas tem o mundo todo para ganhar dinheiro. Então aí é difícil. Chicão, deixa eu só reforçar o que tu disseste aqui. O Rio Grande do Sul tem sido um exportador de técnicos, né? Nós chegamos até uma semifinal, agora com 4 técnicos, com passagem aqui pelo Rio Grande do Sul e gaúchos. O Paranaense será técnico. E também viramos exportador de executivos. Tu falou num grande dirigente, o Paulo Pelaipe, que hoje é executivo do Flamengo, mas Rodrigo Caetano, que hoje está no Internacional, também passou por Fluminense, Flamengo, Mineiro, Vasco e outros clubes. Então, nós temos sido também fomentadores
indicador O próprio de Rui dirigentes. Costa está no Cruzeiro, O Rui Costa hoje no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, isso. Gustavo Vitorino, a tua notícia também Pois é. alvistareira. Tava todo mundo esperando, porque o Bolsonaro, quando assinou o decreto das armas, que depois foi revogado, em parte, né? Ele prometeu que iria não só oferecer ao cidadão condição de se defender, mas também daria condições de igualdade. Mas atribuiu ao Exército que, tecnicamente, iria avaliar os calibres a serem liberados. Pois hoje, o Exército Brasileiro, através do Diário Oficial, publicou a regulamentação. E a regulamentação para os atiradores foi uma verdadeira festa. Estão liberados para quem tem evidentemente, a condição de usar a arma, preenche os requisitos que estão na lei, e, repito, são extremamente rígidos. Estão liberadas as armas 9mm, .40, 44, Magnum 45, Magda, que é um canhão de bolso. É um canhão, né? É um canhão de bolso. Aliás, roubaram o meu daqui da bancada. A sua arma, Alguém pegou. Sensação. Mas é verdade, ontem... Uma Glock miniatura, uma Glock 25, que você me deu de presente. Eu não te dei, foi Pra tu que pegou. enfrentar a identidade. Está identificado. A Glock É a prova. Está identificado. É a prova que ter arma não impede roubo. Não impede roubo. Era meu, eu disse, Mas eu Chicão, posso assustar o meliante. Chicão, isso é meu. Tá Ele disse, identificado não, é meu. o marginal. Ele disse pra mim, olha que feio. Está Ô, identificado Chicão, o marginal. quando subiu a banana do Ruschel da bancada, tu não Opa. estavas presente, porque se tu estivesse presente, a gente ia descontar. Seria suspeito número 1. Quando Seria subiu a Coca-Cola da geladeira da cozinha, que era do Pato, foi o Chicão E da o Florida. iogurte do Haroldo De também onde- foi. E nós Cleptomania. estamos, de onde eu concluo que nós estamos entre um meliante de última categoria, que não respeita nem os seus É parceiros. uma doença, não consigo controlar. Aí, Lugar não consigo controlar. Chicão. Eu disse assim, Chicão, isso é meu. Não, Chicão é meu, Vitorino acabou de me dar. Não, ele deu pra mim. Isso é cleptocracia Isso, em último Cara, é um estágio. chaveirinho. Eu acho você... Tudo isso para um chaveiro. Mas não- um programa milionário. Presta que é atenção, esse. milionário, Para um presta chaveiro. atenção. O chaveiro Quer dizer, salvei não ele. tem valor por ser um chaveiro. É que eu gostei. um presente que eu... Então pede pro Vitorino, mas Não não dá, rouba, não tu dá pra roubou mim. o meu. Como é que eu vou dar uma arma para um meliante? Mas é um chaveiro. Meliante, como é que Tá, eu vou mas dar olha, uma arma? atravessamos pra um tanto meliante? assunto. Vitorino, O senhor foi corrigido pela doutora Carla. Eu vou devolver, Eu não falei devolver para o senhor. nada. Eu vou devolver no novo Tudo estúdio. mentira. O que houve? Não, O que houve que eu não, disse aí de Bolsonaro. errado? O senhor falou em Cadê? cleptocracia, o Estado ladrão, mas é cleptomania. Tomania. Cleptomania, Ah, tu vê, pois é, eu não entendi É, também. cleptomania. Sim, é cleptomania. Desculpe, tem razão a Carla. Não, e só avisar o rapaz aqui que aquela arma que você viu não era Glock, não, era uma Taurus, que é hoje a arma da polícia. Ai, me cheira nos Estados merchandising, porque a Unidos. Glock tá na alça e a Taurus está aqui. Não, eu tava quieto, você Não, falou. ele me deu de presente. Ué? Tu não deu pra ele mais Você falou em Glock, eu disse não era Glock, era Mas Taurus. aquele é o visual Glock. Não era um Visual Glock. A Glock, o visual de Gente, polímero. Ele pegou A o série chaveiro e tá 800. falando É, mal o do visual chaveiro. de polímero, eu conheço. Gustavo Mas esse Vitorino, cara Eu sou atirador, cara. Esse cara é um atirador. psicopata, tá falando mal do chaveiro. Eu sou atirador. que ele Ele é atirador de bolinha mim, de gude. roubou de mim. Atirador de Roubou, bolinha de gude. Agora isso vai ter Por uma, quê? uma engolida terrível. Porque assim, roubou de mim chaveiro. e teve a cara dura, que é confessar. o que ele tem, não, de dizer que era dele, que tu tinha dado pra ele. Não, e o fair play, Chicão, fica com isso. Tu gosta disso. Por que tu não tem esse fair play que eu tenho? Por que tu não tem o fair play de não te adonar uma coisa que é vez minha? roubaram a minha esposa. Mas não fui eu. Fica com ele é um homem A marido do tua Brasil. guampa Cada eu não tenho um nada a ver com a tua guampa. É promissória descontada. Isso é para repassar passivo. Isso é repassar Pra passivo. repassar, tá lá, repassar passivo. Ai, Teu tu, olha, apresentador tu é favorito. uma Maria lá. vai com as outras, Teu né? Tu apresentador é uma favorito. Falando China em Russo. pobre. Tu é uma China pobre. Tá bom. Quem grita mais, tu vai. Agora, falando em Russo,
Paulo Sérgio Pinto me contou uma coisa, eu queria que o senhor, doutor Russo, explicasse, Bem que feito. é verdade que você é candidato a prefeito pelo PSOL, eleição de Porto Alegre, Paulo Sérgio Pinto. É verdade, eu escutei. Tu escutou? Vice-presidente, não mente o vice-presidente. Muita credibilidade. Falando criatividade, ele tem muita criatividade mesmo, vice-presidente. Quem sabe a gente deixa o Eu Gustavo queria tentar querendo terminar. falar da sobre notícia. a matéria dele. Eu queria terminar da notícia só dizendo era a que notícia estava sendo muito aguardada aos atiradores, amantes de arma que gostam, era muito aguardada a notícia, porque agora o cidadão que cumpre as exigências da lei, repito, são exigências bastante rigorosas, vai poder se equiparar aos bandidos, porque os vagabundos conseguem atravessar a fronteira e roubar, enfim, armas de calibres bem mais potentes do que eram autorizados para o cidadão comum. Então agora, rapaziada, pode ter uma .40, que é a arma da polícia, pode ter 9mm, que é a arma do FBI, da CIA e da polícia americana, enfim, e pode ter um celular também que fala sozinho. Que é o da Roberta, que é o da antes que Roberta. alguém diga que é o de outro, mas ela não sai do Mas celular. igual o da Roberta não pode ter, porque o da Roberta é um iPhone 28 Agora, já. se chamar de China no programa, existe uma reparação. Que eu te chamei de China pobre? Agora existe eu quero uma reparação. O negócio é uma reparação? reparação. Direito de resposta. Direito de resposta é botar alguém e falar. Eu vou trazer um advogado aqui e vai falar. Você não pode falar isso do meu cliente. Meu cliente tem 35 anos de televisão, dona Magda. Eu tenho 42. Tá, mas aí tu vai ter que dar uma resposta pro meu Então não é advogado. China pobre, é o chinês pobre. E por falar em Só um China, pouquinho, tu concluísse, Gustavo Vitorino? Sim, Não. sim, sim, era essa Graças a... Vamos lá. falando em China, podemos voar para Hong Kong? Que isso? Ou melhor, não voar, porque o último dos protestos pela população de Hong Kong foi fechar justamente o aeroporto que se considera a porta de entrada do mundo asiático, que prejudicou no último dia 12 as relações comerciais que estavam sendo realizadas em Pequim, porque ninguém conseguiu desembarcar lá. O protesto foi classificado como terrorista. A polícia agora começa a se mobilizar de uma forma um pouco mais tensa em relação aos manifestantes que não têm armas, viu? Eles avisaram que eles não têm nenhum tipo de arma para conter a polícia. Todos os protestos são pacíficos, começaram com canetinhas lasers inicialmente, depois se tornaram algumas camisas, algumas roupas características e agora eles estão acusando o governo chinês dessa forma, esse ímpeto de realmente, além de prender e querer extraditar essas pessoas para a China continental, também está de forma exagerada se utilizando da violência. Até o estádio de Shenzhen, que é uma zona fronteira entre Hong Kong e a China continental, ele agora está tomado pelo exército, não por jogadores de futebol, justamente porque o governante de Hong Kong está sendo ameaçado porque pedem a sua renúncia. Ele disse, estão brincando com fogo. E até Donald Trump disse que espera que a situação se resolva, mas da maneira mais humanitária possível, sem mortes e sem conflitos diretos, mas o que parece não estar acontecendo. E até para burlar o cerco da polícia em relação aos protestos, as pessoas estão utilizando os aplicativos Uber, Pokémon Go e o Tinder para conseguir marcar essas manifestações, porque eles estavam marcando através de redes sociais mais comuns, como o Telegram e também o Face, mas a polícia acabou descobrindo essas pessoas e até mesmo nas suas residências, fazendo essa checagem e levando essas pessoas que algumas situações é reportado por algumas agências internacionais que simplesmente sumiram. Tudo isso começou no dia 9 de junho, quando justamente uma lei relacionada à extradição de pessoas relacionadas a esses movimentos democráticos, ela foi autorizada pelo governo e as pessoas, mais de 500 pessoas, então, passaram por esse cerco e estão presas aguardando para ir à China continental. Ana, isso eu estudei muito e li muito, sabe? Eu não acredito que a China vai invadir militarmente Hong Kong. Que os tempos de Tiananmen, em 89, daquele massacre na praça em Pequim, é diferente dos tempos de hoje. Eu acho que ela não teria clima até internacional, que a China está se afirmando como uma grande potência. Eu acho que politicamente ela vai negociar isso. Uma opinião minha, né? É o que se encaminha. Muitos especialistas trazem essa situação de que para os negócios e para até a sobrevivência de Hong Kong seria necessário entrar num consenso. Mas parece que quem está blindando esse consenso é justamente a China, que não quer negociar, vendo as vantagens de ter, porque como ela tem medo que o Biden semi-autônoma. falou, do efeito dominó, de Hong Kong vai para Exatamente. Macau, Macau para Goa,
e aí vira porque o lema agora dos protestos é um país, dois sistemas. E eles não querem isso. Eles querem um sistema que se defina um sistema democrático, que é muito difícil acontecer por lá. Eu quero me comunicar com o senhor Charles Stout. Ele que... Primeiro, ele é extremamente grosseiro comigo, me ofende. E quero lhe dizer que eu poderia fazer um bom uso desse seu e-mail. Mas não vou lhe dar essa chance de se tornar popular nas minhas costas. Essa o senhor não vai levar. A segunda coisa, não leio os seus e-mails, não por isso. Eu não leio os seus e-mails porque eles vêm recheados de palavrões, de ódio e de notícias, de ódio e palavras de baixíssimo calão. É por isso que eu não leio os seus e-mails, senhor Charles Stout. Pode continuar mandando. Eu vou continuar não lendo. Felipe. Bom, de novo eu trago a pauta ambiental para o assunto, porque esse não é um problema que preocupa apenas os brasileiros, é um problema mundial, um problema global que está sendo discutido pela ONU em diversas instâncias. Bom, hoje a Noruega anunciou que não vai mais mandar o dinheiro do Fundo da Amazônia. Isso significa que 133 milhões de reais não vão mais entrar nos cofres brasileiros. Lembrando que a Noruega já repassou mais de 3 bilhões de reais ao Brasil. É o segundo país que faz esse tipo de atitude por conta das políticas ambientais aplicadas no atual governo Bolsonaro. A Alemanha foi o primeiro país que parou de mandar o dinheiro para o Fundo da Amazônia. E hoje o ministro Ricardo Salles deu uma entrevista para a BBC afirmando que é preciso... Deixa eu até pegar as aspas dele para não parecer estranho. A Amazônia precisa de soluções capitalistas, disse o ministro do Meio Ambiente, que deveria estar preocupado em preservar um dos maiores tesouros globais. Não é um dos maiores tesouros do Brasil, é um dos maiores tesouros globais. A Amazônia vem sendo desmatada constantemente. O diretor do INPE foi demitido por divulgar os dados que contavam isso, para quem não lembra ou não acompanhou. Em julho, em relação a 2018, foram 278% de desmatamento e em junho, 88%. Por que isso tudo é importante? Hoje também teve uma entrevista do ex-ministro, o Blairo Maggi, ex-ministro da Agricultura do Michel Temer, entre 2016 e 2018. Ele é um dos maiores acionistas de trading de grãos de capital brasileiro. E ele diz que, se continuar esta política, o agronegócio brasileiro não vai sobreviver, porque ocorrerão embargos por parte dos principais países do mundo, especialmente da União Europeia. Então, de nada adianta desmatar para expansão do agronegócio se não tiver para quem vender. O agronegócio que usa 70% da água brasileira, e quero dizer aqui para o ministro Ricardo Salles, se ele quer lucrar com a Amazônia, é simples. Primeiro, aceita o dinheiro do fundo e preserva a Amazônia. Segundo, começa a cobrar de maneira justa a água que o Brasil vende para os principais países do mundo, para que eles possam fazer calça jeans, refrigerante, café, entre outros produtos. O Brasil exporta cerca de 100 trilhões de litros de água por ano. Isso dá cerca de 45 milhões de piscinas olímpicas. E sabe quanto essas empresas pagam? Cerca de 2 centavos a cada 1.000 metros cúbicos. 2 centavos. Você em casa paga quanto por uma garrafinha de água? Está na hora de o Brasil lucrar com o que tem de mais precioso, que é a Amazônia, e preservar a nossa floresta, porque o governo Bolsonaro está, sim, fazendo um atentado ao meio ambiente do Brasil. Lembrando que o Grupo Especializado de Fiscalização do IBAMA, o GEF, não fez nenhuma operação em 2019 e também que o IBAMA multou 30% menos nesse ano em relação aos últimos 3 anos. Há um processo constante de destruição do nosso meio ambiente. Eu posso me manifestar sobre o assunto? Eu quero dizer o seguinte, vamos trazer seriedade de volta ao programa, porque como eu fui acusado de dizer absurdos aqui, então vamos dizer a verdade dos fatos. A primeira delas,
Hoje um professor da USP deu uma entrevista na Band News de São Paulo de manhã dizendo o seguinte: essa história de devastação é uma das maiores mentiras que se tem notícia. É gente que quer se aproveitar, é oportunista, se querem se aproveitar. Alguns deles mamavam em dinheiro público, alguns deles embolsavam dinheiro da Alemanha e da Noruega. Primeiro, a Noruega quer cancelar o fundo? Pode cancelar. Enfia esse dinheiro em reflorestamento, por exemplo, na própria Noruega. A Noruega é o primeiro país e o único do mundo a proibir o desmatamento em 2016. Sim, por isso que eles têm aqueles desertos lá em cima, no norte da Noruega, na região de Atsbøl. Mas continuam caçando baleias grávidas, para fazer ração para animais com pelagem rara. E nada disso muda o fato de que a Amazônia está sendo destruída. Despejando ácido em rios amazônicos lá, que tem uma mineradora norueguesa lá. Então, assim, os noruegueses, exemplo de alemães e daquelas centenas de ONGs que estão lá, eles querem o que está no subsolo, gente. Não se iludam. Não tem essas ONGs em países africanos miseráveis, não tem essas ONGs no Nordeste. Eles estão na Amazônia porque o interesse deles é outro. Tinha muita gente ganhando dinheiro e mamando nisso. E tem mais, esse professor que eu ouvi hoje pela manhã desmascarou de forma constrangedora os dados que aquele rapaz lá que presidia o INPE tentou divulgar e bancar o engraçadinho. Ele disse o seguinte: não se corta, qualquer madeireiro iniciante sabe que não se corta no período de chuvas. Esse é um período de chuvas. Portanto, nos últimos 3, 4 meses, seria impossível cortar madeira. O crescimento é inexplicável, é uma ilusão, é um dado técnico de um professor da USP. Agora quero avançar um pouquinho nisso em relação a esses países que estão enfiando o bedelho na Amazônia. Acho que vocês podiam cuidar do nariz de vocês e deixar a gente quieto. A Amazônia é brasileira, vai continuar sendo brasileira, protegida pelo Exército Brasileiro e agora também pelo governo brasileiro. Não vai ter mais gente explorando índio lá, dando dinheiro e caminhonete diesel para índio para poder explorar a sua região de terra. Não vai ter mais essa sacanagem. São muitos os meteorologistas, técnicos, especialistas que, fazendo contraponto com essa turminha que vivia da mentira, estão divulgando os verdadeiros dados do desmatamento da Amazônia. Tem um desmatamento? Tem, sim, mas não é nada parecido com o que tentam passar. E quanto a embargos, vamos deixar bem claro, as compras da Alemanha e da Noruega juntas não chegam às compras que o Chile faz do Brasil. Então, vamos comprar capim. Só para deixar bem claro quem é que está mentindo nessa história, eu fui pesquisar as matérias internacionais que dizem respeito ao desmatamento do Bolsonaro e o que ele está fazendo no seu governo com o ministro Ricardo Salles, que, de novo, vou lembrar, é um condenado por crime ambiental em São Paulo. The New York Times já se manifestou, é o País da Espanha também, o The Economist do Reino Unido, além do The Guardian, da BBC, do The Times, do Le Monde da França e do Deutsche Welle da Alemanha. Não sei se pronunciei certo o nome da Alemanha, mas os principais jornais do mundo noticiam que o Brasil está destruindo a Amazônia. Essa gente reproduz notícias das agências, notadamente Folha, Globo, G1, eles reproduzem, eles não têm ninguém aqui pesquisando, investigando ou fazendo alguma matéria, simplesmente reproduzem, que aliás, como alguns jornais. E eu acho só importante comentar que logo que o governo Bolsonaro foi eleito e tomou posse, ele teve em Davos, e uma das principais atitudes do presidente Bolsonaro foi dizer para a imprensa europeia que não se tratava de nenhum golpe, que existia uma democracia funcionando, que ele foi eleito pelo voto popular e que estava tudo certo nesse país, porque estavam disseminando uma série de notícias falsas. Então, assim, não sei se dá para acreditar totalmente nisso que tu estás trazendo. Eu entendo, Felipe, até a tua iniciativa de querer salvar um patrimônio que, sim, é indiscutível que a natureza é importante, é indiscutível que o selo verde é fundamental. Isso é indiscutível. Agora, há, sim, muita corrupção e muito marketing em cima disso. Não sei se os senhores já ouviram falar de uma menina chamada Greta, que ela é europeia e ela está levantando uma bandeira em favor justamente dessa questão do aquecimento. Ela falta às aulas todas as sextas-feiras por uma forma de protesto em razão da humanidade estar fazendo toda uma atividade que está, segundo ela, deixando o nosso planeta pior.
A gente sabe de bastidores que é um grande marketing dela, da família dela e várias empresas interessadas nessa moça. E ela está indo até a ONU, vai se manifestar, vai fazer uma série de movimentos que a gente vai ler, a gente vai perceber e vai ter uma leitura. Mas atrás dos bastidores tem muita coisa que a gente não sonha. Puxa. Então, nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. Magda, eu tenho ficado atento. Seria mar e terra? A questão aqui, quando veio uma notícia, nós estamos mais interessados em descaracterizar a notícia ou o órgão que dá a notícia do que propriamente a notícia, né? A gente transita aqui sobre os maiores jornais do mundo, com uma naturalidade, descaracterizando o New York Times, o Jornal da Espanha, o Jornal do Uruguai e coisa. Eu respeito muito, mas são balizadores, são os jornais com 100 anos de história, que têm a sua respeitabilidade, para a gente simplesmente atacar o jornal, a instituição como si, e não a notícia. A notícia tem que ser atacada por quem discorda dela com elementos técnicos. Primeiro, eu quero entender matematicamente como é que é melhor não receber 173 milhões do que receber. Sem entrar no mérito. Se tem desmatamento ou não tem desmatamento. 2 países vão deixar de dar centenas de milhões e isso ser melhor para o Brasil. Eu quero que me entendam uma matemática, porque senão eu não vou conseguir. Porque eu só sei viver do exercício da lógica. Matérias que eu não domino, eu não opino. Por isso eu não vou falar tecnicamente. Mas quero entender por que deixar de receber milhões de reais que vem para proibir ou tentar inibir o desmatamento, que vem em benefício de nós. Não sei o que isso poderia prejudicar a nós. Então eu vou explicar para o senhor. São 60 ONGs que eram financiadas pelo governo federal. Esse dinheiro ia para financiar essas ONGs, que não tem nenhum projeto de reflorestamento. Nenhuma ONG plantou nenhuma árvore até hoje na Amazônia. Só tem lá especialista fazendo estudo, fazendo avaliação climática, fazendo avaliação de solo e do diabo que o carregue. Não me interessa essa gente. Essa gente, se quiser ir embora, já vai tarde. E dinheiro que não tinha nenhum proveito para o Brasil. E Ruxa, só para encerrar, eu acho só importante dizer uma coisa. Acho importante, assim, às vezes receber tem uma fatura disso. Então, assim, vão me oferecer 1 milhão. Tá, mas o que tu queres me oferecer 1 milhão? Então, existem questões de bastidores que o governo está atento, pode ter certeza. Um governo que coloca um Sérgio Moro numa justiça, acho que tem boa intenção em acabar com a corrupção. Mas nós estamos na questão crucial. Só um pouquinho, Ruxa. Se vocês me deixarem falar, eu consigo organizar. O Ruxa vai falar e depois a Carla vai ler a participação dos telespectadores. Só para fazer eu nunca menosprezo a inteligência do país. Eu não tenho... O Vitorino deve ter dados técnicos das ONGs, ele deve ter pesquisado as ONGs que não fizeram nada, ele deve ter um estudo que ele vai... Eu dei os números aqui que estão no site do próprio governo federal. Ele deve ter. Agora, eu não menosprezo a inteligência dos outros. Eu não posso imaginar por que governos de primeiro mundo vão injetar dinheiro aqui para distribuir para a ONG e não fazer nada. Isso também me violenta dentro de um exercício de lógica, doutora Roberta. Aqui no WhatsApp as manifestações são muitas. Clara diz, estou adorando o Felipe, fala a verdade, mostrando que tem personalidade, a bancada não aceita quem não concorda com eles, mas Felipe foi a única que eu encontrei a teu favor. Sempre tem, pelo menos uma já é bom. Obrigado, daqui a 10 anos vão lembrar. Alguém pergunta para o Felipe se ele sabe onde foi aplicado todo o valor que o Brasil recebeu para a Amazônia até hoje. Ela agradece, a Angelita, tem outras perguntas. Queria perguntar para o Felipe se a água começou a ser vendida de janeiro para cá, é mais uma pergunta. E por fim, a Ana de Capão diz que o marido dela trabalhou 4 anos em 3 plataformas na Bacia de Campos, pertencentes à Noruega, companhia Statoil, e eles retiram 100 mil barris de petróleo diário para ser remetido à Noruega. Então, diante disso, o governo do Brasil tem que fazer o mesmo, encerrando o contrato deles. Assim segue o mundo dos negócios, beijos a todos. Aí diz assim, não, só não manda beijo pro Felipe. Primeiro, de 2004 a 2012, segundo dados do INPE, o Brasil conseguiu diminuir em 80% o desmatamento. Então, provavelmente, o dinheiro que esses países estavam mandando era aplicado de uma maneira interessante no Brasil. Teve a questão da água, sim, o Brasil aproveita muito mal o seu recurso natural, é isso que eu estou tentando dizer. A próxima commodity do mundo vai ser a natureza. O Brasil tem que aproveitar isso, tem que ser uma referência, cobrar não só da Noruega, não só da Alemanha, mas cobrar de diversos outros países, porque a porcentagem de floresta que a gente tem no Brasil é muito superior aos demais.
Vários países já estão discutindo tratados parecidos com o Green New Deal, que é para tentar taxar as grandes empresas que produzem a poluição, que é para tentar dar uma retomada no que diz respeito à questão ambiental. E o Brasil não aproveita. Vendia nos governos anteriores, seja ele FHC, PT, na ditadura, vendia água a preço de banana. E não pode. O Brasil tem 12% da reserva de água doce mundial. Tem que utilizar isso de maneira inteligente. Já tem estudos, inclusive, que comprovam que daqui a 10 anos o petróleo vai parar de ser utilizado e a próxima grande commodity é a água. Tem países como a Síria, que já passam secas e as pessoas não têm o que beber, fazem guerras civis para buscar água. Então, isso é lógico, basta fazer uma pequena pesquisa no mundo inteiro para ver que a questão climática é muito importante. Amenizando um pouco, o nosso telespectador Manuel Azevedo diz assim, ó. Boa noite, eu tenho um terreno no interior de Osório, lugar chamado Caconde. Lá tem várias árvores, capororoca, maricá, cocão, figueira, coqueiro. Se a Noruega e a Alemanha quiser mandar um dinheirinho para mim, eu preservo tudo por lá. Vai ser bem investido, não será um buraco sem fundo, como fazem as ONGs na Amazônia. Mas agora o assunto é diferente. Você está pensando em trocar de carro? Pois eu quero dizer que eu conheço o melhor lugar para você fazer isso. É a Maxim Motors. Ela é especializada na compra e venda de seminovos e blindados. Uma referência em carros blindados na Maxim. Lá você vai comprar um seminovo, blindado, ouçam bem, a partir de R$30 mil. Não pense que, Não, a partir de 30. A Maxim também facilita a compra e venda de carros seminovos. E ela também aceita em consignação aquele carro que você quer vender. Acompanhe as ofertas e promoções diárias da Maxim Motors no site www.maximotors.com.br ou no Instagram, @Maximotors. Maximotors, Rua Edu Chaves, 387. Tem um telefone para informação. É o 51 30 27 27 27. E um WhatsApp, 51 999 78 17 17. Lembre-se, se Maxim Motors é referência, ou lembre-se, não deixem de se lembrar que Maxim Motors é referência em seminovos e em blindados. Magda, só para argumentar as pessoas para fazer pesquisa, Sim. Dê uma olhadinha, o professor Luiz Molion, ele é PhD em climatologia e considerado um dos maiores climatologistas do mundo. Ele tem um estudo específico sobre a Amazônia que merece ser lido. Aliás, recomendo ao pessoal do New York Times, El País e esses copia e cola de notícias da agência Folha e da agência Globo, que ouçam e vejam o material desse professor que está publicado na internet. Eu só quero dar uma ressalva, porque aqui a gente não pode ser seletivo com os profissionais que nós selecionamos para trazer as informações. Porque a gente fala que vamos parabenizar, uma salva de palmas para a USP, então, que tem sim um professor qualificado para trazer uma pesquisa, né? Então, que vá contra o que se entende de uma máquina aparelhada. Então, que parabéns para a USP, que tem um profissional tão qualificado que questiona sim esses dados, e até concordando um pouco com o Vitorino, Alexandre Galvão, patriota, não sei se esse foi o comunicador ou professor que de fato deu essa entrevista, dizendo que basta sim ter um entendimento óbvio para se questionar alguns dados, mas a gente entende que justamente essas leis que existem na Amazônia e talvez o desmatamento ele ocorre de forma ilegal. Então, a gente não entende que talvez esse desmatamento, essa empresa que é ilegal, ela vai ter profissionais capacitados. É nisso mesmo que o governo tem que ser eficiente em colocar pessoas que saibam o que estão fazendo lá. Não um madeireiro que vai cortar em época de chuva só para vender porque ele está pensando no capital. Então, a gente fala, explorar a Amazônia de uma maneira capitalista é não respeitar o ciclo natural do meio ambiente. Querendo ou não, o governo tem que sim interferir e fazer as fiscalizações e multar aquelas empresas que não fazem o básico. Respeitar o ciclo da natureza quando tratam de madeira, ou tratam de peixe, ou tratam de agropecuária. Porque, lembrando, o governo existe para fiscalizar e não para impedir a evolução e o capital dentro do nosso país que já está em crise. Marne Barcelos. Eu teria tantas coisas para falar. Mas então fale uma delas. Fale uma delas. O Roberto Carlos disse isso, eu tenho tanto. Antes do meu assunto principal, um professor de Harvard publicou nas suas redes sociais o seguinte: como o Brasil é um país de terceiro mundo, existe uma grande possibilidade de uma intervenção militar na Amazônia. Eu não sou favorável a isso, disse o professor. O professor de Harvard disse isso hoje.
uma intervenção militar por forças internacionais na Amazônia. Mas, falando em forças, o senhor Lula está aqui junto com o ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, na última revista Veja. O senhor Lula, como o Deus, o Papa Doc ele não é, né? Papa também, não sei lá o que ele é. Mas ele estava em Angola, foi visitar Angola, como ex-presidente do Brasil, foi recebido com tapete vermelho pelo presidente José Eduardo dos Santos. Sabidamente, Angola tem um governo socialista e esse presidente, ex-presidente de Angola, o presidente atual chama-se senhor João Lourenço, é o nome do presidente hoje de Angola. O José Eduardo dos Santos, que tem uma fortuna avaliada em 20 bilhões de dólares em empresas de petróleo, casas por toda a Europa e contas em bancos suíços. 20 bilhões de dólares, sua filha Isabel dos Santos, que é filha de uma russa e dele, uma moça muito bonita, que tem apenas uma fortuna estimada em 2,3 bilhões de dólares, é considerada a mulher mais rica da África. Para finalizar, o senhor Lula foi lá e recebeu da Odebrecht 450 mil reais para fazer uma palestra. E a Odebrecht gastou 160 milhões em corrupção para ter as obras, a continuação das obras, aeroportos e tal, etc., outras hidrelétricas, etc., que existem naquele belo país que se chama Angola. E tem gente que defende o senhor Lula. Está aqui abraçando, cumprimentando o presidente José Eduardo dos Santos. A Angola é considerado um dos países mais pobres do mundo. Ele está em 95º lugar, como a nação mais pobre do mundo. Então está aqui uma reportagem da revista Veja, a fotografia da dona Isabela, filha dele, e a fotografia do sobrinho dele, um tal de Taiguara, né? Que fez todos esses negócios, né? Ou alguns dos negócios. Parece que parentes se dão bem, como o senhor Taiguara, sobrinho do senhor Lula, cuja foto, com um belo charuto cubano, está aqui a foto dele, com um charuto cubano, sorrindo na sua felicidade de ter também algum dinheiro em sua conta. Está aqui na revista Veja, fotografia do presidente. Falando em dinheiro, desculpa se você já sabe, me perdoa se você não sabe, eu vou tirar um pouco do seu sono. Mas os planos de saúde do IP ficaram mais caros. Mudanças nos preços estão atingindo algumas classes de dependentes, pensionistas e netos de servidores públicos do nosso estado. Foram reajustados os valores de planos de saúde de alguns dos beneficiários. O plano de assistência, porque eles têm dois, né? O plano de assistência médica complementar, que é o PAC, que oferece assistência médica a algumas classes de dependentes, entre eles pensionistas, netos de servidores públicos, teve aumento de 7,45%. Já o plano de assistência, deixa eu ver aqui, o plano de assistência médica complementar, quer dizer, quem quer ter além do que oferece o IP, paga um pouco mais, que oferece essa assistência médica e tal, barará, barará. Esse também tem a hospitalização privativa ou não, ele subiu 7,64%. Ou seja, continuam oferecendo poucas coisas, nem sempre você consegue bons profissionais, nem sempre você consegue hora, mas os preços continuam subindo. Dona Magda, só para antes que a senhora comande uma nova troca de assunto, como o Marli falou do Lula, só tem a notícia do Lula hoje, é que a Gleisi Hoffmann foi liberada como advogada. Ela postulava desde a prisão do Lula, um ano e 5 meses, ela pleiteava ser advogada. E agora, por uma decisão... Uma nova condenação vem aí. Por uma decisão... Pois não, Samara? Não, a nova condenação. Sim, aí ela será advogada. Mas amanhã eles podem soltar ele. Amanhã vão julgar ele de novo. Só para terminar a minha notícia. Por decisão do desembargador do TRF4, doutor João Pedro Gebran Neto, autorizou que ela pode ser advogado dele. Isso, só lembrando, porque foi uma notícia que a gente trouxe logo quando da prisão dele, porque ela queria visitá-lo regularmente, como pode fazer um advogado, e ela tinha que se obedecer às questões de regularmente de visitas. Decisão de hoje. Muito bem. Roberta. Magda, a gente não tem... Roberta, É devastador o que acontece na vida das pessoas sem emprego.
A maioria dos trabalhadores que gostariam muito de uma oportunidade simplesmente não conseguem. Nós estamos no 5º ano consecutivo de uma das maiores recessões do nosso país. As pessoas efetivamente não estão conseguindo adimplir as contas básicas do mês. E isso afeta a todos nós. O que a gente diz numa situação tão calamitosa como hoje? Que no momento que a gente se percebe sem o controle das contas, a gente já tem um pequeno alento de saber que não acontece isso só com o senhor, só com a maioria da população. Praticamente todas as famílias brasileiras possuem dívidas em algum aspecto. E aí o que vale? A solidariedade, a gente se compreender, se ajudar. Isso vai favorecer com que se comece a pelo menos ter um pouco de calma diante de uma situação tão drástica. E por que eu estou dizendo isso? Porque um estudo chegou à conclusão que mais de 20% das dívidas de nós brasileiros está nas contas básicas. Quais são as contas básicas? As contas com saúde, com educação, com alimentos. As pessoas não estão conseguindo comprar os alimentos do mês, as pessoas não estão conseguindo manter seu plano de saúde, não estão conseguindo... Então, assim, antes a gente dizia, falta educação financeira para as pessoas. Até falta para uma parcela da população, mas a grande maioria não consegue arcar com as suas contas, gostaria de honrá-las simplesmente por falta de dinheiro. Os principais meios de pagamento que levam a uma inadimplência tão grande é o boleto, que leva a mais de 27% das dívidas dos brasileiros inadimplentes. Só em segundo lugar está o cartão de crédito. O terceiro também é o cartão de lojas, que as pessoas recebem, acabam fazendo compras e aí se atrapalha. E o quinto é empréstimo pessoal. E vejam, só em sexto lugar, o cheque especial, que tem uma dívida, um custo de juros tão alto. Então, subiu de 53% para 73% o percentual de pessoas que têm mais de 50% da sua renda comprometida com dívidas. E 56% dessas pessoas, elas não sabem como elas vão conseguir honrar. Então, é uma situação muito delicada. A gente precisa realmente ter paciência diante de uma situação complicada, até porque nas famílias, no momento em que um perde o seu emprego, compromete a renda da família inteira. E hoje em dia, no nosso país, o primeiro motivo que faz com que mais de 60% da nossa população esteja devendo é por falta de emprego, depois a baixa da renda e só em terceiro lugar por se atrapalhar e não ter uma estrutura de conseguir honrar, né, e não se atrapalhar com as suas finanças. Então é uma situação muito delicada, infelizmente. Sim. Vamos falar de coisa boa? Olha só, eu tenho para indicar para vocês uma coisa maravilhosa. É a Alabastro Decorações. Fundada em 1993, possui uma variedade de produtos para decoração de interiores. Há 26 anos comercializando tecidos para estofados e decoração, cortinas e também persianas de marcas renomadas, papéis de parede com mais de 150 catálogos, além de confeccionar cortinas em tecidos e colchas sob medida. Agora, atuando também com tapetes sob medida, onde você pode escolher entre as diversas cores do tapete. A variedade é incrível e o atendimento personalizado. Vá até lá vestir a sua casa. Procure quem conhece e escolha o melhor. Alabastro Decorações, na Rua Borges do Canto, número 42, aquela que é conhecida como a Rua da Caixa d'Água em Petrópolis, sabe? Aquela que tem uma sinaleira, depois ali da Protásio. Telefone é 51 331 2684 e o WhatsApp é 51 984 01 2684. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 18 horas. E para quem trabalha loucamente durante a semana, aos sábados eles também atendem, das 9 da manhã até às 13 horas, conhecida popularmente como 1 da tarde. Olha, Magda Beatriz, não está nada fácil. Eu sei. Nada fácil. A Câmara de Deputados continua a mesma. Com as mesmas artimanhas, com as mesmas propostas e votando da mesma forma. Ontem eu trouxe aqui para a Atualidades Pampa a notícia de que a Câmara tinha aprovado o regime de urgência para a votação da criminalização do abuso de autoridade. Pois na calada da noite, perto da meia-noite,
todo mundo achava, e pegou de surpresa muita gente, teve um acordão suprapartidário, muitos partidos acertaram, de que eles votariam ali, naquele momento, de forma simbólica, sem a gente saber quais são os deputados que votaram a favor ou contra. Passou a legislação que enquadra, que criminaliza o abuso de autoridade. Só para relembrar, essa legislação surgiu lá na época que a população pediu as 10 medidas contra a corrupção, e aí eles fizeram aquele elefante branco, inverteram tudo. Esse projeto estava parado já há 2 anos dentro, já tinha sido votado no Senado, parado há 2 anos dentro da Câmara, mas agora, acredito eu, porque eles sentiram que a Lava Jato deu uma enfraquecida diante de tantas coisas, agressões e pauladas. E tá chegando perto? Tá chegando perto, tá chegando perto de muita gente, tem muita gente interessada, daí, tirando fora partido, tem muita gente interessada e muito partido interessado também para que isso aconteça. Esquerda, direita, exatamente, PT, PSOL, todo mundo, PP, DEM... Todo mundo entrou nessa sacanagem. Todo mundo entrou nessa sacanagem. Eu não posso falar sacanagem nem vigarice. Não, mas e aí, assim, agora falei. A repercussão de tudo isso, o Partido Novo quer uma nova votação, porque quer que os deputados eles mostrem a cara e digam quem é a favor e quem é contra, até porque os eleitores eles têm esse direito de saber quem é que está votando a favor e contra. Acredito que não vai passar, que vai passar exatamente o que está, como está. E agora depende da sanção do presidente da República, o presidente Bolsonaro, que se disse sempre contra a corrupção, agora está com uma batata quente na mão, já disse que vai conversar com os ministros e tudo mais, sofre uma pressão muito grande da bancada da bala, que é por militares, investigadores e tudo mais, porque dentro das configurações de abuso de autoridade tem, por exemplo, o uso de algemas quando o preso não oferecer resistência e tudo mais, perigo. Então, assim, tem muita coisa que o juiz vai ficar com medo de julgar conforme quer, porque vai pensar, não, eu posso sofrer um processo. Então, quer dizer, a gente fala da judicialização de tudo e mais isso vai poder ser judicializado. É uma vergonha o que acontece no nosso país. Você já imaginou o promotor fazer uma denúncia? O sujeito é inocentado, ele processa o promotor? Exatamente pela investigação, pela forma de investigação. Também quer opinar. Eu vou falar da notícia mais importante do governo Bolsonaro de hoje. Só um pouquinho, tem que ver se encerraram essa aí. Mas eu queria voltar a esse assunto. Não muda. Tu vai trocar de assunto? Por favor. Tu vai trocar de assunto? Não, eu queria falar desse assunto. Fala que depois tu não vai trocar de assunto, é isso? É outro assunto que eu não É outro assunto. Não, é muito importante, cara. Eu vou dizer que talvez vocês sejam pegos de surpresa, eu não o sou. Né? Eu sozinho, no dia da aprovação da PEC da Previdência, vocês estavam emocionados com o nosso Congresso, que era um novo Congresso, e eu disse, não é, pessoal, é que foi aprovado 4 milhões de emendas nos últimos 3 dias. Esse Congresso, ele é igual. Essa medida que tu trouxe, ela iniciou por um pedido do povo de 2 milhões de assinaturas. Exatamente. Lembra? Então, 2 milhões de assinaturas. E o que está sendo aprovado, essas 2 milhões de pessoas devem estar se beliscando o que houve com elas, porque o projeto, assim, o judiciário ele está montado. Há um Conselho Nacional de Justiça, tanto do Ministério Público quanto dos juízes, tá? Há a segunda instância, e eu defendo tanto a segunda instância e a terceira instância, porque tu podes corromper um juiz, mas tu não pode corromper todo o sistema, porque há uma linha hierárquica, né? Vertical, onde tem órgãos acima. O que se vai fazer é exatamente o que está dizendo, amedrontar. Porque às vezes tu não consegue fazer as provas, ou às vezes tu, quando acusa, é surpreendido por surgir uma prova que realmente faz com que o acusado mereça a absolvição. Isso acontece, né? Mas isso não significa que quem estava acusando, estava fazendo, não, ele estava numa prestação jurisdicional cumprindo a parte dele. Um acusa, um defende e um julga, né? Então é um absurdo acuar as pessoas que militam no judiciário. Eu quero só deixar claro aqui que eu não aplaudi parlamento nenhum. Eu disse, nós mudamos o executivo. Judiciário e legislativo continua a mesma coisa. Chicão Tofani. Dona Magda, eu como sou o Zé Polvinho, representante do Zé Polvinho aqui na bancada, o pobre, inclusive fui até mencionado pela senhora de China Pobre. Olha aqui, ó. Para aí, ó. Ele vai estar no leito de morte dele, vai dizer assim, tu te lembra aquele dia que tu me chamou de China Pobre? China Homeless.
Ana Magda, a notícia mais importante do governo Bolsonaro hoje, na minha avaliação, que eu acho que deveria ser vista até do lado econômico muito forte, que nós temos a Roberta maravilhosa aqui, que não é essas mazelas de advocacias, que eu não tenho acesso, a maioria do povo não tem, não vou entrar nesse detalhe. É que o Bolsonaro fez uma coisa que vai mexer muito esse ano na nossa economia. Ele baixou as alíquotas de imposto dos games. A indústria de games é uma indústria de entretenimento. E ela é uma indústria muito poderosa no Brasil. Inclusive, eu e o Vitorino temos amigos que têm até revista de games, que é a esposa do doutor Estevam. Ela mexe com milhões de reais. Só que tem um detalhe, não é só o games. Sinaliza games é o quê? Entretenimento. Vai ter uma enxurrada de ação na justiça de outros entretenimentos querer se beneficiar dessas alíquotas. E o Bolsonaro, como quer uma reforma tributária até por via indireta, se o Congresso não aprovar, vai dar o canetaço. Isso significa o quê? Que o Brasil está no caminho, a partir de hoje, na minha modesta avaliação, da redução tributária. E a redução tributária é o nosso grande câncer de desenvolvimento, principalmente para os estados. E nessa conferência de todos os estados brasileiros, dona Magda, eu achei uma coisa que eu fiquei feliz, que eu sempre prego. Santa Catarina, que tem a menor carga tributária em todos os tipos de imposto. ICM, IPI, esse tipo de coisa. Por isso que a vida em Santa Catarina, muita gente indo para lá. Isso nos leva a crer que o futuro vai ser uma coisa que o Vitorino um dia falou dessa palavra aqui na bancada e ela passou em branco, o IVA americano. Por quê? É um imposto único. É no Uruguai. É o projeto do Paulo Guedes, reunir. Eu acho isso aí muito legal. Reunir 4 ou 5 impostos numa coisa só. E os americanos têm aquilo, dona Magda. Quem consome mais, paga mais imposto. Eu acho justo isso. O cara que vai no supermercado e gasta R$2.000, ele paga mais IVA. Hoje não, o imposto é o cara que compra uma bolacha ou compra 2.000 de carne, fica a mesma coisa. Senhor Chicão Tofani, eu gostaria que essa mesma lei fosse aplicada às academias de ginástica. Cultura física. Também. É isso que os jovens precisam, que as pessoas precisam. Não ficar com um leitão sentado ali. Só jogo. Então vamos aplicar para todas. O Leitão descobriu que isso aí, ele capta uma operação por dia. Não, mas eu tô falando sem chegar de casa. Deixa nervoso. Vamos prestigiar as academias de ginástica, Pilates. Ele falou do Leitão. Tudo. Tem que diminuir o imposto. Fala, fazer física. Fala, Ana Carolina. Fala, Ana Carolina. Vamos ler. É isso que tem que fazer. Foi o Marne que tinha que aplicar na cultura física. Não disse que tu não aplica a cultura física. Olha aqui, ó, tu além de ser pobre, tu agora tá ficando fuxiqueiro. Não, tu vai falar cedo e vou malhar todo dia. Fuxico. Eu vou malhar todo dia, de manhã Tá bom, cedo. deixa a Ana falar. Mas fazendo um adendo ao que o Chicão colocou desse universo de e-games, muitos jovens estão trocando as universidades justamente por ir para essas colônias onde eles treinam ser jogadores de e-sports, os jogos eletrônicos. Na televisão, os pôquer agora já é uma realidade. Vou contar que o mais recente campeonato que mobilizou realmente quase o mundo inteiro na modalidade, né, que tratava de um jogo específico, 2 jovens de 16 e 17 anos, chutem a quantidade dos prêmios que eles ganharam, somando os prêmios, quanto eles embolsaram nesse joguinho. Gaúcho, inclusive, o que ganhou. 3 milhões de reais. Apenas chegando na final, ganhando, e agora eles são milionários com 16 Pegando a tua 17 carona, Ana, que é interessante, a FIFA viu com os olhos tão grandes isso aí, que ela pegou para ela os campeonatos de games, tem Libertadores de games, Champions League de games, e é fantástico. E lembrando isso. que os clubes brasileiros também ganham, porque tem que vender os jogadores, né? Eles vendem os direitos de imagem. Inclusive, não se joga tanto com os jogadores do Brasil, porque os times brasileiros não entraram em acordo com a plataforma, então os jovens preferem jogar com os jogadores reais, não os fantasy, que a gente fala assim, é um boneco qualquer, que é do Palmeiras, que é de algum clube, então eles preferem jogar com o Cristiano Ronaldo e tudo mais, que até tem dança do pombo, do Richarlison, tem, né, a comemoração que o Cristiano Ronaldo faz, porque tu se sente o próprio jogador. É um mercado em ampla expansão, Magda, no mundo, e chama muito a atenção a quantidade de dinheiro que ele movimenta e agora com transmissões. Além de jogar, as empresas que criam o jogo também são como se fosse a televisão daquele produto. São youtubers que ganham os jogos. Eles vendem no produto, como se fosse a CBF ou a NBA, que é quem
regulamenta o jogo e vendem na transmissão. Então isso movimenta milhões e milhões de reais pelo mundo inteiro. Falando em movimentos, temos movimentação aí no assunto. No mundo do crime. Do crime. Dona Mayra, quando eu ouço essa notícia, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu fui estudar, Dona Mayra. Não sei onde é que eu fui. Pra que ao invés de pegar e aprender a jogar esses joguinhos, não é fiquei estudando. São os tempos atrás. Não entendi. Mas eu quero dizer que vocês estão Mas só fazendo um adendo nesse assunto ainda do game, tem muitas escolas atualmente que já estão oferecendo para as crianças aulas de como construir um game. Então as crianças estão planejando, em vez de só jogar. A Unicinos tem uma faculdade. Sem dúvida. Então, assim, tem uma faculdade. E o mercado que precisa de profissionais, porque faltam profissionais. Sistema de programação. Filho da Mayra Calef fez aqui, hoje ele mora no Canadá, nunca mais voltou para o Brasil. E ele efetivamente foi isso que ele estudou, é isso que ele faz. Desenvolver games, desenvolver uma série de coisas, mora no Canadá. E se alguém pensa que vou largar tudo para ser desenvolvedor de game, não tem é que assim. estudar para burro. Tem que ter talento também, criatividade. Fala, doutor Ruxo. Na falta desses predicados, eu vou seguir com a minha advocacia aqui. E fala logo antes que ela se jogue mais uma bomba. Como diz a dona Carla, eu já passei do tempo mesmo, eu vou ficar aqui. Dona Magda, do que eu trago foi um caso rumoroso que nós tivemos aqui em Porto Alegre, na Baltazar de Oliveira Garcia, quando um carro atravessou-se, lembram? Atravessou-se em plena madrugada. Parou, o carro simplesmente parou e ficou ali, né? E passaram alguns carros, mas um carro parou. E o carro parou, tinham 2 jovens dentro, e o que encontraram ali dentro? Um casal desfalecido, desnudo, e completamente, vamos chamar na linguagem popular, fora do ar. Este esperto resolveu fazer um vídeo disto aí, e gravou as cenas ali de dentro e colocou nas redes. Não satisfeito com isso, nestas imagens tinham cenas dantescas, cenas grotescas, cenas constrangedoras de ele mexendo nos órgãos genitais da mulher e no seio e similares, né? Imediatamente as redes sociais elas se proliferaram e virou um inquérito policial. O que gravou a cena se apresentou e já ficou preso. Ele disse que não sabia que estava fazendo mal, negou o estupro naquele momento, mas disse que só havia feito as imagens e distribuído. Depois descobriu-se que havia um segundo. E que este segundo, então, só foi achado através de um mandado de busca e apreensão de prisão dele. E esse veio e disse que não, eu só peguei as bebidas ali, eu não toquei no casal. Bem, o resultado, isso foi o inquérito, andou e o que se apurou, e hoje foi recebido, a denúncia do Ministério Público foi recebida por o juiz, portanto, eles já são réus. O primeiro deles, numa pena no 217A, de 8 a 15 anos, e o outro tem uma agravante que também distribuiu as imagens, então ele tem mais de 1 a 5 anos, né? Então a acusação é estupro de vulnerável, é muito sério, e volto a dizer, eles agora deixaram de ser indiciados e passaram a ser réus no processo. Doutor Ruxo, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre me perguntei sobre o estupro. Primeiro, é uma coisa hedionda, é horrorosa, ela é impessoal, ela não existe o fator atração, sedução, ela não tem nada, ela tem a negatividade, a criminalidade, tudo. Por que o cara faz isso? Me tira só esse lance. Ele é doente ou é classe baixa. Não, tem gente muito rica, a gente viu, que faz isso. O que leva o cara a fazer isso? Chicão, se eu tivesse essa resposta, talvez não precisaria estar sentado nesta bancada, porque seria um homem milionário. Porque a ciência não consegue responder essa tua pergunta. É o prazer e mais, de ver o terror não se na outra consegue pessoa. E mais, não se consegue a cura. Assim. Não tem se consegue a cura. É fantástico. Então é só a morte, que nem os romanos faziam. Ou a castração. A segregação, né? A segregação. Já sugerida pelo Bolsonaro. Eu noticiei há menos de um mês uma pessoa que ficou 30 anos presa. Aqui, ficou 30 anos preso, soltaram.
Ele foi lá e Tá, e aí, acho que fala, Ana. Fala. Ainda nesse caráter, porque muitos psicólogos e principalmente mulheres, hoje a gente fala muito da tendência, né, da corrente que cada vez surge mais, do feminismo, que também se torna aquelas vezes, é mimimi, não sei o quê. Mas muitos psicólogos tratam a respeito do que motiva o estupro é apenas pela questão também do poder, de se sentir superior, como o Marne fala, causar o terror, se mostrar mais forte. Mas é justamente isso. Porque é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa mais frágil e é uma pessoa que está ali. É o pânico da outra pessoa. E é simplesmente para dizer que ele pode. E justamente dentro desse estudo que foi dirigido lá nos Estados Unidos, foram questionados e eles têm uma resposta muito semelhante. Eu fiz porque eu podia. Eu fiz porque isso eu ia me mostrar maior, mais importante e melhor então, que aquela pessoa. Tinha que ter uma pena de morte. É um covarde. Okay. Dona Magda, eu só gostaria de fazer mas apresenta a pena de morte. Agradecimento para a Dona Gladys. A filha dela esteve em Portugal e me trouxe uma caneca lindíssima de cerâmica portuguesa. Azul, agora podia ser vermelha, mas azul eu achei bonito também, né? Então, muito obrigado, Dona Gladys, pela sua lembrança, obrigado. E também a Dona Marlene Sauer, que é uma querida amiga que eu não conheço pessoalmente, e sempre a cada 3, 4 meses ela me presenteia com muitos e muitos livros. E hoje me deparei, quando cheguei aqui na empresa, com esse livro chamado Depois de Auschwitz, de uma sobrevivente, meia-irmã de Anne Frank. Meia-irmã de Anne Frank. Ela sobreviveu a Auschwitz e Birkenau, que eram 2 campos de concentração ligados, e ela esteve lá quando foi solta em 1945 na Polônia. A Polônia? Auschwitz é Polônia, Birkenau é Polônia. Então, ela foi liberada. E que Treblinka na Polônia. Isso, também na Polônia. Todos eram na Polônia praticamente, há poucos na Alemanha. Os dois falando junto, nem eu estou dizendo que a Polônia é Polônia. E a dona Ana leu esse livro, diz que é maravilhoso. Leu esse livro, diz que ele é maravilhoso. Tem algumas fotografias aqui que eu já dei uma espiada com o retrato da Anne Frank, etc. E da própria dona Eva, que escreveu esse livro depois de muitos e muitos anos, quando alguém lhe perguntou como foi a vida dela no campo de Maravilhoso também é esse dia, essa noite, essa data, que meu querido, amado amigo Roque Delameia está fazendo aniversário. Então, um beijo enorme, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Roque, que é uma pessoa muito especial, faz um trabalho brilhante na FASC e é um ser querido, amoroso e principalmente um cozinheiro de mão cheia. Eu tô puxando o saco um pouco para ver se eu ganho umas comidinhas e tal, barará. E é o dia do solteiro, dona Ana? É o dia do solteiro hoje? É o dia do solteiro, mas não é o dia do Ruxo. A gente publicou lá no Instagram um videozinho. O senhor Marne se enganou, ia cumprimentar. Gentilmente, olha, eu com meus amigos como vocês, eu tô bem servida de inimigo. É novidade ou tu voltou? Tu fez um rewind? Ou tu fez um upgrade? Eu quero cumprimentar a todos os solteiros dessa bancada. Todos os solteiros dessa bancada. Porque ainda não conseguiram progredir no seu estado civil. Só eu e a dona Ana. E eu quero dizer a vocês o seguinte... não quer progredir, também satisfeito. Mas eu tô sempre atrás da expectativa. Olha aqui, a gente conhece muita gente, a gente vai a muitos lugares e vê a reação das pessoas, que sempre, em todos os lugares, tem alguém que assiste o nosso programa. E como você sabe, vai fazer um mês que eu tô sem carro, porque aconteceu um acidente e tal, então eu tô andando sempre de aplicativo. E já encontrei pessoas conhecidas, encontrei o filho do Sérgio Schiller, de motorista de e tal, enfim. Mas hoje, em especial, saindo do cabeleireiro, eu entrei num carro e ele era dirigido pelo Diego Menezes. Esse menino, tão jovem, ele veio todo o trajeto lá de perto do Farroupilha até a TV, ele estava encantado que era eu, que ele adora o programa, que ele assiste sempre, que ele e a Caroline, a mulher dele, também assistem sempre a segunda edição, carinhosamente chamada de Rabicho, né? Mesmo que não gostem, é Rabicho. Enfim, então eu quero mandar um beijo muito grande, que vocês também, para Caroline e para o Diego Menezes, que são 2 jovens fãs do nosso programa
e assistem na segunda edição. Ou seja, eles gostam mesmo. E os solteiros não vão merecer um moezinho? Não, o Chicão não é solteiro, o Chicão é encalhado. Agradecer o Zoom e a gente que de vez em quando dá carona, não vale, não é elogiado. Então vocês são... Não, a gente faz um mês que eu tô andando de carona, ou com o Ruth ou com a Vitorina. Dependendo do lado da cidade. Do lado que vai. Mas eu não sei o Ruth, mas eu até agora não arrumei nada. É só carona. Maida, posso falar de um novo tipo de relacionamento entre homens e mulheres que está acontecendo em Porto Alegre, vindo de São Paulo? Se chama o namorado dormitório. Meu Deus. O que é o namorado dormitório? Se chama o boy in house. É o namorado da casa. É o seguinte... namorado da casa, eu vou explicar. Namorado que ele não procura... O cara tem 20, 30 anos, boa pinta. Ele não procura a garota, ele procura uma mulher mais velha, bem-sucedida, que tem uma casa, certo? Principalmente uma casa, que ele vai lá, passa o fim de semana e fica por lá. É o namorado dormitório. Mas ele cobra alguma coisa? Não, ele entra com o corpo, ajuda ela nos afazeres domésticos, vira secretário dela. É uma coisa que eu achei maravilhosa isso. Estão oportunizando pessoas que não teriam condições de morar num lugar bacana e moram porque fica uma mulher mais velha legal também. Mas falando em kitnet, dormitório, o importante é você estar bem consigo mesma, se sentir bonita, se sentir elegante, porque daí talvez você não tenha que alugar um dormitório, você consegue, né, na sua casa aí numa noite, então você passe na Pelo 100, as meninas estão sempre prontas, não precisa de andar horário, naquele espacinho entre uma reunião e outra, você vai lá, elas te tratam com carinho, com amor, você é lá outra mulher, vale a pena. Um abraço para todas elas, que eu viajei tranquila, viajei segura, porque além de todo o serviço de depilação, de sobrancelha e tudo mais, ainda ganhei uma massagenzinha, viu, Magda? Ana, foi muito boa essa tua recordação. Eu com essa história de estar sem carro, eu tô em débito pelo 100. Eu vou ter que ir lá. Tu me dá uma carona? Claro, óbvio. Vamos lá nós duas. Mas queria, viu? Vou chamar um dormitório para fazer a próxima massagem. Vamos lá. Felipe. Eu quero aproveitar para mandar um abraço pro Dr. Cláudio Etzberger, que está cuidando do meu sorriso, tentando deixar ele um pouquinho melhor, né? Aos poucos a gente vai trabalhando nele. Então, um abraço pro Dr. Etzberger. Te vi lá hoje fazendo a minha placa para acertar o sorriso e funciona bem. Te ajuda a respirar, te ajuda também na postura. A tua placa é do Mercosul ou é a placa teutônica? Não é a do Mercosul, porque a do Mercosul é problema. Puxa. Pois, dona Magda, o Rio Grande do Sul ontem deu um passo muito grande para sinalizar uma final de Copa do Brasil, onde o Rio Grande do Sul e o Brasil vão parar. Eu não tenho a mínima dúvida. Já estão começando as brincadeiras, que o hino vai mudar para o hino rio-grandense, vai se substituir pelo chimarrão e aquelas coisas todas assim, de nós virarmos a capital do futebol. Mas o Inter já havia construído uma vitória maiúscula no Mineirão, de 1-0 contra o Cruzeiro, que até oportunizou a troca de técnico, e o Grêmio vinha para a sua primeira partida aqui. Fez o 2-0, mas mais do que o 2-0, que também é importante, o Grêmio fez uma apresentação maiúscula, o time se ajustou e, segundo o seu técnico, o que é uma verdade, o Grêmio cresce nas decisões por ser uma equipe já há 4 anos que vem sendo montada, uma equipe repetitiva. Então o Grêmio voltou, as suas principais peças voltaram a funcionar, o sistema defensivo extremamente eficaz, um volante que desperta, Mani, o Matheus Henrique é um menino, mas desperta pro futebol brasileiro. Então, como eu disse, o jogo de volta, o Internacional receberá o Cruzeiro aqui com uma brilhante vantagem de 1-0 e o Grêmio irá enfrentar o Atlético Paranaense lá na Baixada com um 2-0 construído em casa. Então, a sinalização, dona Magda, na lógica do futebol, é que a dupla Grenal conseguirá passar para a final. Esse jogo do Grêmio é o que vai acontecer só em setembro? Isso, só em setembro, porque agora começam a ida e volta das quartas de final da Libertadores, que nós falaremos na próxima. Eu acho, Ruth, que o Internacional talvez tenha mais pedreira. Pode ser que você está achando, mas que incoerência, o Internacional ganhou de 1-0 no Mineirão. Só que vai vir outro Cruzeiro. Com o Rogério Ceni, e os jogadores vão jogar para Rogério Ceni. Rogério Ceni é uma lenda do futebol, o Cruzeiro é um time grande, tem um plantel bom, e talvez o Internacional não vai ter o seu melhor jogador, o Edenilson,
que eu acho que já deveria estar na seleção. E o Paulo Guerreiro, que pode ser convocado para os amistosos então do aí Peru. fica difícil. Aí né? pode complicar para mim. Daí pode não ter voltado o Rodrigo Dourado e até o Lindoso ainda está fora. Que sem esses 4 jogadores muda muito. Esse negócio de que ganhou lá do Cruzeiro 1-0. Mudou, é outro Cruzeiro que vem. Concordo com você. Eu acho que a parada mais difícil porque há quanto tempo o Grêmio não perde por 3 gols de diferença? É difícil o Grêmio perder. Deve fazer uns 10 anos, então. Agora, dona Magda, tu sabia que uma pergunta para ti, aqui no WhatsApp. Boa noite, Carla. Pergunte ao Chicão sobre a noite no 4º distrito. É o Remy Henrique de Porto Alegre. Uma coisa nova agora, que mudaram para lá, Cidade Baixa, não sei. Várias cervejarias estão abrindo por lá. Já fosse lá? Já fui. Tem algumas bem... que parte é... É bem espaçado. É? Cada lugar tem um galpão bem grande, assim, com espaço, galpões bem grandes, com espaço. Mas essa cervejaria já tinha mais tempo. Sim, agora eles abriram para o público, porque antes eles só produziam o chopp, agora eles abrem para o público. Como foi o Dado Beer, que começou a chama a atenção a não cobrança de ingresso, né? Isso, não tem ingresso. É um diferencial, dona Magda, porque o Chicão já tinha falado nisso para nós aqui, que a dificuldade do poder aquisitivo estava afastando as casas noturnas e descobriram que tem que investir no consumo e não em trancar a pessoa. Tem que fazer a pessoa entrar e depois que ela entrar, fazer ela consumir. Ela gastar. Mas Exatamente. e se ela não gasta? Então esse sistema aí do 4º distrito está baseado muito nisso e me impressionou. E assim, eu também, me corrijam se eu estiver equivocada, mas pelo que eu entendi, tá uma barra muito pesada a Cidade Baixa. Tá, né? De criminalidade, de uma série de coisas. A Padre Chagas, tu mesmo dissesse entrou num processo de decadência. Teve mais agora. Eles já chamam a Padre Baixa. Mas parece que as pessoas estão fugindo para lá, né? Estão indo para Nova York, que é o que hoje o point é também, Nova lá é York. A Cidade Baixa também está sofrendo a mesma coisa que a Padre Chagas, porque a gente fala, é um respeito à comunidade que ali reside, porque reclamam muito do barulho e da arruaça que fazem nas ruas, né? Acabam fechando para os moradores locais que não conseguem acessar os seus edifícios, acabam prejudicando as fachadas. Então a fiscalização é muito intensa. Então, assim, no entorno ali, meia-noite, 1h, as casas já estão fechando, já estão terminando as suas festas, e sendo que o público universitário, que é a maioria nesses locais, costuma estender, porque a aula acaba às vezes às 10 da noite, então o público não busca mais o happy hour, que é algo mais empresarial. Então esse 4º distrito, vem como uma solução, e sem falar da pluralidade de marcas. Então o público que lá vai e não paga o ingresso acaba consumindo mais pela curiosidade de pequenas cervejarias, de negócios, micro e pequenos negócios, que você vai num lugar que tem muito, muito a oferecer. Não é uma casa que tem 1 ou 2 marcas de cerveja, 1 ou 2 comidas. Então a pluralidade de produtos oferecidos também é importante. Agora, sabe, Ana, a coisa que eu mais lamento isso, inclusive eu falei esse aspecto do comportamento do gaúcho de Porto Alegre na noite, no meu livro, é o seguinte: o lugar mais bonito de Porto Alegre é a Zona Sul. Mas não dá. A Zona Sul é a topografia, o astral da Zona Sul, as pessoas são bonitas, o jeito que elas transitam de bermuda, e não floresce noite. A noite só vai para a Zona Norte. Isso é uma coisa que sempre me revoltou isso. Não, o Cais Mauá, alguém acompanhou? Como é que tá? Mas o Cais Mauá, ele tem uma concorrência seguinte: tu vai deixar de ir na Nova York, tem 7 bares top, só gente top, legal, pelo mesmo ingresso para ir lá no Cais Mauá? Não vai. Esse é o problema. Eu vejo que esses projetos de revitalização que a gente foca tanto na Orla, que de fato é importantíssimo, porque foi esquecido durante muito tempo, uma zona violenta em que precisa de investimento, porque toda a área necessita, mas também acredito que daqui a uns anos estender para a zona de Ipanema, que é um dos lugares mais bonitos. Já foi. Na década de 70, eu tô me lembrando do Taba aqui. Da Taba, da casa de chat, lembra? Da casa de chat. Chicão, vou dizer uma coisa. Toda a turma ficava lá. Metade do nosso passado tá enfiado lá dentro. Foram vocês que acabaram com a noite. Na época do Daut, Elinho Wolfried, Clóvis White. Foram vocês. Olha aqui, ó. Boa noite, dona Magda. Estou maravilhado com o cenário novo da Atualidades. Sigo Atualidades pelo Instagram e estou em êxtase. Quero que todos os mais bonitos no vídeo, com aquele baita telão atrás da senhora. Abraços a todos. Fábio Oliveira de Canoas. Tu tá imaginando, Dona Magda, eu vou te contar uma... Só um pouquinho, a dona Magda tá falando. Vou interpretar de novo. Tu estás imaginando como será o cenário. Eu quero te dizer que é muito melhor. Muito mais bonito. Mas a gente ainda não sabe quando é que vai estrear. Enfim, Marne.
O ministro Ricardo Salles, é a minha manchete de hoje, gostou da sugestão do deputado José Medeiros, do PSD, oficializada ao presidente Jair Bolsonaro para que o Brasil envie sementes para o reflorestamento da Alemanha, da Noruega e também da França, que devastaram suas matas, né? Mas para plantar, teriam antes que demolir muitas das suas cidades para desocupar as áreas de proteção ambiental que já existiam naquela época. Lembrando a todos vocês que a Alemanha, célebre floresta negra, Schwarzwald, ela tem apenas 2,5% do seu tamanho original. 2,5%. Aí enviaram um e-mail para a embaixada da Alemanha lá em Brasília e ninguém respondeu. Claro que ninguém respondeu. Marney, para colaborar, a embaixada da Alemanha, ela publicou um vídeo respondendo, de certa maneira, isso, afirmando que nos últimos 50 anos, a Alemanha cresceu 1 milhão de hectares em árvores, tem 33% da área do país coberto por florestas e é um dos maiores países em área de floresta na Europa. Foi uma resposta que veio da embaixada. Mas é o tamanho de um estado do nosso país, né? Sim, é muito menor do que... Deixa o Mário continuar o comentário. A Alemanha, para quem não sabe, tem 367 mil quilômetros quadrados. É mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que a Alemanha é muito rica, né? A Alemanha, o produto interno bruto da Alemanha é fantástico. Sendo que a exportação alemã por ano atinge 1 trilhão e 300 bilhões de euros. Então, a Alemanha é muito rica e tal. Agora, evidentemente, como citou bem aqui o Dr. Ruschel, não podemos jogar fora um dinheiro. Se o dinheiro entrou, vamos fiscalizar, vamos pegar dinheiro de outros países. E o Felipe ainda afiançou que nós vendemos água a troco de nada, nem de água, né? Vender água potável. Nem preço de água. Quer dizer, vender água potável. Quando você paga R$3 por uma garrafinha de meio litro de água e o vendedor compra por R$1, você imagina quanto nós poderíamos faturar. Mas a Bíblia diz que a água é sagrada, é de graça. A água e o ar. Por enquanto. Então estão cobrando. Quando que tu seguiu a Bíblia, água, o ar Chicão? e sexo é de graça. É só... Não, é assim, sexo tá advogando em causa própria. Não, O senhor Chicão Tofani é um profano. Um profano. É um profano. Não é a vaca profana, é um profano. Posso dar os presentes? Já termina tudo. Primeiro aniversariante de hoje, Napoleão Bonaparte. O homem da Córcega, né? O grande general, o grande estrategista, o homem que atacava e atacava. O homem, olha, o que é a Europa? A própria Alemanha dependeu da opinião do Napoleão. Os estados alemães se uniram a partir do início das guerras napoleônicas, porque Napoleão esteve também na Alemanha, nos principados alemães e outros, o próprio Portugal, né? O próprio Portugal cresceu, Espanha e outros países. Napoleão Bonaparte, as guerras napoleônicas mataram 3 milhões de pessoas. 3 milhões. A senhora que esteve lá recentemente, a semana passada, alguém fala mal de Napoleão lá? Muito difícil. E quem fala mal não é acontece? Francês. Não, e eu falei, né? Fui discutir com o francês, entrei nessa cilada. Ele simplesmente enlouqueceu, se enfureceu comigo, disse que foi um dos maiores estrategistas que só perdeu a sua guerra porque ele foi traído, porque ele era um ser de outro planeta, um intelecto superior a todos nós. Meu Deus. Sir Walter Scott, o homem que criou Ivanhoé, né? Ivanhoé. Você lembra dele? A Dama do Lago e outros tantos livros, né? Ele era um escritor britânico, Sir Walter Scott. Arnulfo Arias, que foi um político... Arnulfo Arias, que foi um político, foi presidente do pequeno Panamá. Sylvie Vartan, cantora francesa maravilhosa, Sylvie Vartan. E ela, Glória Maria. Glória Maria, completando 70 anos hoje. Ela disse que é fake. Ela disse que é fake, que isso daí não, que ninguém descobre a idade dela. É bom, mas pra quem quer ser? Nasceu Glória Maria, tentar, mas não consegue. Glória Maria, que estará aqui no Rio Grande do Sul. Estilo Chicão Se não mudou a programação, na Agas 2019, que começa na próxima semana. Eu queria contar um... Eu tô temendo, só vou terminar. Mas eu cortou o seu Marney. Tu também, vamos gravar. Olha só. O profano. Mas o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, está de aniversário hoje, completando 66 anos. Um abraço, general, sou seu admirador. Leandro, cantor brasileiro que morreu, né? Infelizmente, estaria fazendo hoje 58 anos de idade. A Carla Daniel, atriz e cantora, né? Filho do Daniel Filho, né? Filha do Daniel Filho, né? O Ben Affleck, ator americano, completando jovem ainda, 47 anos de idade. Último Batman. O filme dele, Argo, tem que ver. E ela, a Jennifer Lawrence, atriz americana, completando hoje
29 aninhos de idade. Já 29 aninhos? Mas o que é isso, seu mano? Mas que eu não posso elogiar uma mulher bonita. 29 aninhos, seu mano? O Marne está ficando Minha namorada tem galeteiro. 18 aninhos. Mas o seu Marne só me faz surpresa. Presta atenção, o Marne está ficando galeteiro. Agora ele só quer saber de galeteiro. Me causa espécie a manifestação. Tá com medo da concorrência, então, poxa. Marne de Deus. Mas, dona Maida, eu quero contar Eu não posso suportar isso aí. Não suporta. Eu não posso suportar isso aí. Pode. Acusado. Como é que o senhor disse que eu sou? Marne de Deus. Isso. Ai, que E o senhor é do quê? Que feio. Não, eu tenho que contar uma dele aqui. Conte, Não, por gentileza. bastidores do Atualidades Pampa. O Atualidades Meu Pampa. Deus, não. Não, o Atualidades Pampa ele tem uns bastidores extremamente fashion. Vem É um meleca. programa de alta pluralidade no Rio Grande do Sul, o Papa do jornalismo Menos. e informação, Não, eu menos. acho, e as pessoas acham. Menos. O Atualidades Pampa, informação e entretenimento. Menos tem. Mas ele vai tem um detonar uns detalhe 2 ou 3 que se chama Gustavo Vitorino. Ó. Quando eu falo alguma coisa fashion, alguma dica de noite, comportamento, que alguns aqui acham que é besteira e não é a realidade, pipoca muita coisa pra mim. Eu faço siga-me pro Vitorino. Então, o Vitorino hoje ganhou 4 telefones. Por isso que eu não tiro férias. O Vitorino, se o dia que eu tirar férias, o Vitorino não pega mais ninguém. Ele fica no maior 0x0 que tem. O Vitorino, depois dessa, eu não voltava mais, porque ele tinha chincalhoto, botou debaixo do pegar pé. saldo da China pobre é Não, várzea, né? ele vai pra Série B. É uma várzea. Nem pegar as saldo da China caturritas pobre aguentam, aqui. nem a caturrita aguenta. Falta fair play. O problema é o fair play. O Vitorino vai virar... O problema é o fair play. Como é que é? O Vitorino vai virar caminhoneiro. Mas o Vitorino que Poucos pintar, entenderam. pintou. Ah, piada interna, O Vitorino ele quer fazer gol, ele quer fazer jogo. Eu não acho legal essa retaliação pra dos BR, bastidores pra passar aí. na Não, BR. retaliação dele. Eu não acho. Não, retaliação dele. Eu quero deixar claro que eu não retaliei ninguém. Parou. Tudo que vocês disseram nos últimos 4 minutos que eu cuidei, ninguém entendeu. Ninguém, porque Mas, vocês dona todos Magda, falaram ao eu mesmo vou terminar tempo. a minha apresentação Mas termina. assim. Do pó vieste, ao pó retornará. Muito bem. Seu Roxão. Quero dizer que não retaliei ninguém, portanto não quero ser retaliado. Tá? Os bastidores são dos bastidores. É verdade. Dona Carla. Não, eu acho que os bastidores têm que vir a público. Tem que vir a público. A cara que é sangue. A cara que é melhor sangue. parte de tudo. O Sérgio mandou perguntar que tu vai pelo pessoal pra prefeitura, Mas eu tu não posso dizer respondeu. uma coisa? Tu é mandalete do Paulo Sérgio? Mais ou menos. Porque tudo que o Paulo Sérgio manda tu fazer, tu Porque ele faz. gosta de Manda... mim. Não, ele te faz de todo, de bobo, de mandalete. Igual vai lá e diz não sei o quê. Vai lá e diz não sei o quê. Tu não tá te dando conta disso, boy Eu não dormitório. vou fazer boy dormitório. Dona Mar, quando a senhora Não paga quiser... condomínio. Quando a senhora quiser, Dona Mar. WhatsApp. Quer dizer, eu já passei pro Facebook. Mudei a rede. Estou no Facebook. A Fátima diz o seguinte: amo assistir este programa. Para mim, o melhor jornalismo da TV aberta. E a Miriam Beatriz diz: boa noite, só quero dizer uma coisa. Tenho 52 anos, me lembro muito bem de quando eu estudava, tinha 8, 9 anos, e já escutava dos meus professores sobre o desmatamento da Amazônia e a seca do Nordeste. Por favor, Felipe, não culpe o Bolsonaro. Mas ele não culpou o Bolsonaro, ele não Bolsonaro culpou por todos os o Bolsonaro. problemas. Eu culpo pelo período que os números estatísticos da ciência Mas ele mostram. tá muito pouco tempo aí. O Brasil não pode dar certo mesmo, né? O homem mais sensual do Brasil é uma mulher. A melhor cantora do Brasil é um homem. O cara mais honesto do Brasil tá preso, condenado. E o João de Deus é do diabo. Vitorino é um gênio. É um Gênio nada, isso não é dele. Se ele copiou isso aí, já Tá no Google. Vitorino é fake. Isso aí Magda. não é novo, é novo hoje que ele jogou. Mas Eu vamos fazer quero, um quando a senhora contraponto quiser dessa trazer observação. seriedade ao programa. Não, mas não Só quero, quando a não senhora quero. Gosto de gandaia. Um contraponto de seriedade, porque entrou... Eu vou pra casa. Deixa eu falar, bucha. Mas a própria Ana disse aqui, textualmente está gravado, eu não aguento mais sustentar macho. É verdade. Ela gosta de homem dormitório. Vocês não prestaram atenção no maior detalhe. As partes estão se desafinando. Ali vai dar problema. Vamos, dona Ana. Olha. Mas eu gostaria de fazer só uma observação, porque muitas pessoas zoam porque a Tommy Gretchen é o homem mais bonito e o Pablo Vittar a cantora mais importante. Só que eu acho assim,
poucas pessoas, foi uma votação de um veículo de comunicação, foram lá e votaram. Só que quando divulgaram quem ganhou, porque, claro, os fan-base, né, as pessoas que seguem e curtem aqueles artistas, foram lá, votaram. E daí, quando surgiu, as pessoas começaram a reclamar. Então, acho que muito parecido com o que existe dentro do nosso país, das nossas obrigações. Pense com consciência, participe do pleito, né, de maneira consciente, para depois não ficar tendo manchete, porque é o TAM, é o mas você nem votou e você tá reclamando. Então, participe, vá lá e vote para mudar isso aí. Pronto. Tá feito. Tá? Entenderam? Entenderam? Ela vai ter Ela vai ter que repetir pra você. Porque foi uma votação, foi uma Eu não votação entendi online. nada. Não, gente. Mas, gente, porque a Tami, ela foi eleita por uma revista. E essa Ela revista... é a Tami ou é o Tami? Outra. O Tami. Ah, ok. Olha, com barba. Eu acho Foi uma que votação online. Ah. E todos os fãs foram lá e votaram. Sim. E ninguém votou nos outros. Tinha o Gianecchini, tinha o Carlo Remo. Só que é tão pequena agora entendi. a publicação que ninguém votou. Foram lá e votaram. Sai É na verdade. televisão, tem carro próprio e apartamento tem grande. É verdade, eu me Paris. incomodei com isso aí. Todo mundo Fala quer se 2 votar. idiomas. 2. E é bonita. É bonita, inteligente. Agora não pode Viaja ser a cada burro. trimestre. Não pode ser burro, Dona sujeito. Magda, o que o Vitorino tem Parece a que ver com até parada de burro pode ônibus? ser, dona Maria, não pode ser frouxo. Mas posso falar, então, posso falar das Sugar Babies, que ganham 88 mil reais. Não pode ser bolsominion. Eu vou te dizer uma coisa. Não, eu não sei onde é que tu vai chegar nessa Aí eu saí parte. com Dona Magda, Tomara que a dona Essa Carla vocês não vão tenha achar se maravilhosa. ouvido o que disse a dona Carla. Guri. Tomara que não se ouvido, não tenha se captado o que disse o a corredor de ônibus tem a ver com o Vitorino? Ai, meu Deus. Ai, Tem a ver. Desde que a prefeitura instalou os corredores de ônibus, terminou com as paradas de ônibus. Aí o Vitorino começou a ter um baixo rendimento sexual. Porque ele vivia nas paradas de ônibus. E agora tudo pelo corredor de ônibus não dá. Olha a semelhança não que tem vou do dizer Chicão e o nada. Maverick, hein? Como é que é? Olha a semelhança que tem do Chicão e o Maverick. Qual? Não sei. Velho, ultrapassado, bêbado, não serve pra coisa nenhuma mais. Mas que falta de fair play. Em nenhum momento eu te chamei de bêbado. Eu chamei da tua performance sexual, Sim, que toda a porque cidade ofender a sabe verdade, que ela tu pode caiu. dizer ele. Mas cada um tem que dizer da sua performance. E o senhor, como é que tá? Eu tô sempre a mil, porque eu tô sempre bem vitaminado. Cheio de dormitório. Cheio de quatro dormitórios em casa, uma suíte para os amigos. Eu faço um áudio lá, é uma república, entendeu? Vitorino, tu tem direito de resposta. Tu tá meio Mas não sem quer, resposta, chama mas tu de tem o bêbado. direito. Ele nem bebe, coitado do guri. Imagina se Coitado do bebesse. guri. Justamente Do guri. a ideia é destruir a imagem dele. Coitado do gurito, viu? Que ela disse. Dona Magda. Guri. Que é tua amiga. Vamos deixar de papo com o gato de armazém, vamos avançar o assunto. Magda, hoje na Assembleia Legislativa... O programa tá bom. Eu quis trazer assunto sério e mandaram longe. A comandante Não vai do dar programa pirou, ficou. Eu tenho certeza que é o único que não entendeu isso foi o Roberto. A Roberta não. Não dá pra explicar, só depois do programa. Eu ganhei a água da Roberta, viu? A água de ser paga. Ela cuspiu no copo, eu não quero te dizer Mas o nada. guspe da Roberta é uma dádiva. Uma mulher linda, inteligente. Então vai, então toma. Além de, viu, Mari, quem é o porquinho? É, o porquinho tá aqui, ó. Acho que ela ia fazer isso. Parou, Chicão, deixa só de raiva. o menino ali falar. Gosta de mim. Sou amigo dela. Não pensa. Bom, mas só sinistro nessa bancada. Vamos lá, Mas Gustavo. tá aqui o Pedro dela. O meu Pedro, o Pedro dela. Mas é meu amigo. A Assembleia Legislativa está dando um nozinho para livrar a cara dos nossos deputados, uma aposentadorizinha bacana. É, porque eles não decidiram da... A deputada não Ana Ortiz desistiram. apresentou o projeto ia ser votado para cortar aquela mordomia de aposentadoria privilegiada, Chicão. Eu sei. Sabe o que a mesa diretora fez? Fizeram um outro projeto igual ao dela, só ressalvando os deputados atuais. Tá bom. Do tipo assim, não, vocês vão cumprir, mas eu vou livrar a minha cara. Vale daqui pra frente. Vale daqui pra frente. Nós vamos... Esse é o fim da É picada. muita cara. Mesa diretora da Assembleia. Acho que o Lara tem que reverter isso aí. Mas... O Lara sempre teve a bandeira da ele é o transparência. presidente, ele Tem vai que ter que impor. chamar os líderes Tem que lá. impor. O deputado Lara vai ter que chamar os líderes lá. O Rodrigo Olha, Lorenzoni também, cobrar dos amigos isso aí. Sim, o que vocês estão fazendo? É? Isso é exemplo de... Ou nós vamos lá pra frente, o Itu de megafone. Não. Olha, não, Os olha. caras se reelegeram. Nós não os somos caras nada, não então fizeram- os caras. Vocês menos não da foram. metade se reelegeu. Mas Menos. vocês não foram lá pra frente. Não, mas não precisou. Eles ficaram com Não, medo da ó, gente. viu, Ana? Olha aqui, ó, tudo, ó.
Chamar. Tudo que eles dizem que vão fazer, eles não vão fazer. E tudo que eles dizem que fizeram, nem sempre é verdade. E eu dizia pra eles assim, ó, te comporta, senão eu chamo o Chicão. É, isso mesmo. Doutor Rochão. Vou restabelecer a seriedade à bancada. 5 telefones, já foi para o 5º telefone, Rochão. Não, eu acho que não vamos restabelecer, tá bom assim, tá bem animado. A direção Tá bem. Olá, Magda, a proposta não era o Felipe participar da bancada apenas quando alguém faltar? Até mesmo visualmente fica estranho, todos amontoados na bancada. E aí depois a pessoa te ofende, mas eu não vou ler. Mas isso vai passar. Nós estamos já na finaleira. Não vai mais ficar apertado. Aguarde. Beijinho, ó. Vamos dormir agora e vamos amanhã e outro dia a gente se encontra de novo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.